O Evangelho de João capítulo 20. E no primeiro dia da semana Maria Madalena veio de madrugada, sendo ainda escuro, ao sepulcro, e viu a pedra já tirada do sepulcro. Correu, pois, e veio a Simão Pedro, e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tomaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Pedro saiu, pois, e o outro discípulo também, e vieram ao sepulcro. E corriam estes dois juntos. E o outro discípulo correu adiante mais depressa que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu estar os lençóis, entretanto não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro seguindo, e entrou no sepulcro, e viu estar os lençóis ali. E o lenço que fora posto sobre sua cabeça, não o viu estar com os lençóis, mas estava dobrado em um lugar à parte. Então, pois, entrou também o outro discípulo, que primeiro chegara ao sepulcro, e viu, e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Voltaram, pois, os discípulos para a casa deles. E Maria estava fora chorando junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para ver o sepulcro. E viu a dois anjos vestidos de branco, sentados um à cabeceira, e o outro aos pés, onde estava posto o corpo de Jesus. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Disse-lhes ela: Porque levaram a meu Senhor, e não sei onde o puseram. E havendo dito isto, virou-se para trás, e viu Jesus em pé, e não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem buscas? Ela, pensando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, virando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai, porém vai a meus irmãos, e dize-lhes: Subo para meu Pai, e para vosso Pai, para meu Deus, e para vosso Deus. Veio Maria Madalena, e anunciou aos discípulos, que vira o Senhor, e que estas coisas lhe dissera. Vinda, pois, já à tarde, o primeiro dia da semana, e fechadas as portas onde os discípulos, por medo dos judeus, tinham se reunido, veio Jesus, e pôs-se no meio deles, e disse-lhes: Tenhais paz. E dizendo isto, mostrou-lhes suas mãos, e seu lado. Então os discípulos se alegraram, vendo ao Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Tenhais paz. Como o Pai me enviou, assim eu vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles, e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. A quem quer que perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e a quem quer que vós retiverdes os pecados, lhes são retidos. E a Tomé, um dos 12, chamado o Dídimo, não estava com eles, quando Jesus veio. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos ao Senhor. Porém ele lhes disse: Se em suas mãos não vir o sinal dos cravos, e não pôr meu dedo no lugar dos cravos, e não pôr minha mão em seu lado, em maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez dentro, e com eles Tomé. E veio Jesus, fechadas já as portas, e pôs-se no meio, e disse: Tenhais paz. Depois disse a Tomé: Põe teu dedo aqui, e vê minhas mãos, e chega a tua mão, e toca em meu lado, e não sejas incrédulo, mas sim crente. E respondeu Tomé e disse-lhe: Senhor meu, e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados aqueles que não virem e crerem. Jesus fez também ainda muitos outros sinais ainda em presença de seus discípulos, que neste livro não estão escritos. Porém estes estão escritos, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais vida em seu nome.
Aleluia! Jesus ressuscitou dos mortos. Obrigado, Pai, pela vitória sobre o pecado e a morte através da ressurreição. Ajuda-nos a crer sem ver, e a receber a vida eterna pela fé. Em nome de Jesus, amém.